Preparando-se para reencarnar, os espíritos de Elisa e Emanuel juntaram-se à pequena caravana que reunia outros encarnados desprendidos durante o sono físico e que também dirigiam-se à colônia Sol Nascente. A viagem foi rápida e logo estava às portas do lar Maria Teresa. O casal foi levado até o saguão de entrada e orientado por Dona Maria para aguardar alguns minutos enquanto ela buscava a querida neta. O reencontro de Nanda com os pais sempre ocorria em clima de grande ventura. Lisa e Manuel ficaram espantados com o quanto Nanda havia crescido, pois tinha aparência de mais idade, embora continuando a ser a mesma menina travessa e carinhosa de outros tempos. A conversa corria solta quando a família foi convocada a comparecer na sala do diretor do lar. Ao entrar no local notaram a presença de vários outros casais com seus filhos. Todos se acomodaram e aguardaram a orientação do diretor. Alguns minutos depois juntou-se a pequena assembleia sereno ancião. O senhor Camilo sorriu e cumprimentou a todos, convocando-os ao recolhimento para a prece de abertura da reunião. Todos oraram contritos e o ambiente foi invadido por eflúvios de paz e harmonia. Terminada a prece, o diretor falou: queridos irmãos, aqui se reúnem futuros pais e filhos que em breve se reunirão na Terra. Na noite de hoje terão a oportunidade de traçar planos para a nova jornada terrena. Gostaria de lembrar a todos que a vida na Terra é uma grande oportunidade evolutiva. Antes de reencarnar, os pais que aqui se reúnem tiveram a oportunidade de escolher as provas que julgavam necessárias ao seu desenvolvimento espiritual. Muitos de vocês escolheram uma vida cheia de desafios porque sabiam que o desafio constante faz com que o espírito se desenvolva intelectualmente e moralmente. O desenvolvimento intelectual advém da tentativa de encontrar uma saída para a dificuldade que a vida apresenta. Faz com que o espírito exercite a inteligência, modificando o mundo em que vive e, desse modo, auxilie a Deus no aperfeiçoamento de sua obra. Diante das dificuldades apresentadas, o desenvolvimento moral se processa, pois o espírito tem a oportunidade de desenvolver a humildade, a paciência, a resignação e a fé, quando se sente importante para mudar tudo o que desgosta e desafia. Muitas vezes uma vida de luta e sofrimento é necessária para que o orgulho, a vaidade e o egoísmo sejam substituídos pelas virtudes que referi anteriormente. Por isso, queridos irmãos, ao analisar os planos traçados para vocês por seus protetores e amigos espirituais, encontrarão momentos de grandes dificuldades, entremeados por momentos de ventura e felicidade. Mas não esperem uma vida sem lutas, porque a romagem terrena é um campo de provas para acelerar o progresso rumo à perfeição espiritual que deve ser a meta de cada um. Todos terão a oportunidade de opinar e ajudar na escolha das provas, de acordo com as imperfeições de seu caráter. Assim, o que é orgulho e vaidoso deverá escolher uma vida modesta e humilde para combater os vícios que deformam a alma. Os ociosos deverão escolher caminhos que obriguem a lutar, assim como os sensuais serão privados da beleza física que os escravizariam ainda uma vez mais. Redobrado cuidado devem tomar
os que pediram a prova de riqueza na terra, para que não se tornem egoístas e avaros, sabendo distribuir generosidade, amor e caridade. Não se esqueçam de um detalhe importante: o rumo da futura encarnação será traçada por vocês, mas caberá a cada um colocar em prática esses planos ou simplesmente deixá-los esquecidos no fundo da própria consciência. Vocês serão acompanhados de perto pelos tutelares espirituais que tentarão dirigir seus passos segundo o planejamento previamente feito aqui. Mas não se esqueçam de um detalhe: todos têm o livre-arbítrio sobre suas atitudes. Todos são livres para semear o que quiserem, mas terão obrigatoriamente que colher tudo o que tiverem livremente semeado. Alguns, quando reencarnados propositadamente, se esquecem do que aqui planejaram e acabam seguindo por tortuosos caminhos de dores e sofrimentos. Obviamente, esses deslizes não estavam previstos, mas resultam de atitudes desequilibradas pelas quais deverão responder. Senhor, gostaria de perguntar alguma coisa? Disse um jovem da pequena assembleia, porque terei que retornar ao convívio da família que me rejeitou reiteradas vezes através do aborto. Querido irmão, muitas vezes somos colocados na terra junto àqueles com os quais temos dívidas a resgatar. Você e sua futura mãe são espíritos que se odeiam há séculos, porque tanto um quanto o outro não conseguiam perdoar. A lei do amor é a lei divina, a qual todos um dia teremos que nos submeter. A providência divina já situou você e ela como esposos e irmãos. Porém, o antigo ódio que trazem no peito reacendeu a mágoa. A oportunidade de crescimento foi adiada mais uma vez por seus espíritos que insistem na vingança, quando a lei maior da vida nos convida ao perdão das ofensas. Já estudei bastante esse tema e me preparei para unir-me a ela, mas nas duas tentativas de reencarnação anteriores, ela me rejeitou e o processo reencarnatório fracassou, disse o rapaz. Querido Guilherme, você bem sabe que na primeira tentativa sua mãe o abortou, porque não suportava a ideia de receber como um filho aquele que foi o motivo de tantos desgostos como esposo infiel e tirano em vidas anteriores. Desesperada ao das vibrações que lhe causavam penosa impressão, recorreu ao aborto delituoso. Embora nossos amigos espirituais tentassem por todos os meios adverti-la, na segunda tentativa reencarnatória, embora ela não abortasse delituosamente, a firme recusa da mente materna em concebê-lo como filho foi a causa do aborto espontâneo, pois dificultou a fixação do saco gestacional na matriz uterina. Na terceira tentativa, porém, seus pensamentos de ódio e rejeição por sua futura mãe é que foram a causa do aborto. Desta vez você fugiu ao compromisso assumido, respondeu Camilo, com grande inflexão de amor na voz. Cabisbaixo, o rapaz balbuciou: estou temeroso por uma quarta tentativa que também fracasse. Temo retornar ao convívio daquela família que não me deseja entre eles. Filho, continuou Camilo, você tem consciência do mal que causou àqueles que serão seus familiares na terra, quando viveram juntos noutras vidas. Naquela família se reúnem seus desafetos mais grandes amigos também. Seu futuro pai e sua avó, por exemplo, são espíritos que o amam
muito e que serão seu apoio nessa nova jornada. Vai confiante, precisa ensaiar o perdão das ofensas, devolver a capacidade de amar condicionalmente, abandonar o antigo defeito de revidar o mal com um mal ainda maior. Foram muitas encarnações onde o ódio predominou. Agora está bem preparado. Estudou bastante, trabalhou com nossa equipe em missão de auxílio a tantos desequilibrados. Não tema, nossos amigos nossos estão conversando com sua futura mãe. No fundo, ela não o odeia, está apenas magoada com você e temerosa de vir a sofrer o mesmo desprezo e indiferença de outros tempos. Aliviado pelas palavras do orientador, Guilherme chorou baixinho, mas cheio de esperança. Após a preleção do diretor, as futuras famílias se dirigiam às salas especiais onde iriam tomar conhecimento dos planos reencarnatórios de seus futuros filhos. Lisa e Manuel souberam então que o espírito de Fernanda iria reencarnar na cidade onde se localizava o orfanato dentro de 2 anos. A futura mãe de Fernanda seria uma jovem muito pobre, que iria desencarnar durante o parto no nascimento de sua primeira filha. O jovem futuro pai de Fernanda, não se sentindo em condições de criar a menina sem a mãe, entregaria o bebê ao orfanato e a criança seria adotada por Manuel e Lisa. Terminada a noite, o casal foi encaminhado ao corpo físico. Lisa e Manuel acordaram no dia seguinte como que renovados. Não guardavam a lembrança plena do reencontro com o espírito de Nanda ocorrido durante a noite, mas tinham a sensação de ter estado com a filha. Lisa beijou o esposo carinhosamente e disse: Querido, hoje sonhei com nossa filha. Ela estava linda, como sempre, mas parecia mais velha. Com certeza, querida, foi por causa daquela comunicação que recebemos na reunião mediúnica de ontem à noite. Emanuel, será mesmo possível que os espíritos de nossos mortos se comuniquem? Perguntou Lila. Sabe, querida, nunca acreditei nisso, mas o que ocorreu ontem à noite foi espetacular. Na verdade, eu posso dizer que senti a Ananda ao nosso lado. Não sei se a saudade nos faz ter alucinações, mas parece que eu a senti acariciando meu rosto e beijando minha face. Eu também tive a mesma impressão, respondeu Lisa. Não vejo a hora de contarmos à sua mãe o que ocorreu aqui e principalmente a referência do espírito, quanto aos cachos de cabelo de Nanda que sua mãe tem guardado no porta-joias. Você sabia disso? Não, para mim também foi uma surpresa. Se isso foi verdade, não resta dúvidas de que era mesmo o espírito de nossa filha que escreveu aquela mensagem. Emanuel, o espírito de minha mãe, disse que nossa filha vai voltar a viver ao nosso lado como filho adotivo, mas há tantas crianças que são trazidas até as portas do orfanato. Fico pensando como saberemos quem é a nossa filha. Será que amaremos essa criança como se fosse nossa Nanda? Não sei, Lisa, mas acho que Deus saberá como fazer isso, respondeu Manuel. Ambos retornaram à casa de Dona Amélia e do Senhor Pedro. Após os cumprimentos iniciais, Lisa e Manuel contaram o que aconteceu a noite anterior. A princípio, Dona Amélia não acreditou que fosse possível que o espírito de Fernanda tivesse se comunicado através da mensagem mediúnica. Porém, quando Lisa leu a parte da mensagem que se referia aos cachos de cabelos da neta, Dona Amélia quase perdeu os sentidos. Ninguém, nem mesmo o esposo, sabia que ela havia retirado um pedaço de cabelos de Nanda logo após a sua morte no hospital.
Ninguém absolutamente sabia que ela toda noite acariciava os fios dourados do cabelo da neta querida e pedia a Deus que a levasse junto àquela que tanto amava. Dona Amélia começou a chorar copiosamente, afirmou ser verdade o que estava escrito na carta. Todos se abraçaram e choraram de alegria por ter confirmado a veracidade da comunicação mediúnica. Quando Lisa comentou a comunicação de Dona Maria, afirmando que Fernando retornaria à carne e seria encaminhado ao orfanato, Dona Amélia e o Sr. Pedro resolveram conhecer o orfanato e se dispuseram a trabalhar como colaboradores da instituição. 2 anos depois, o Sr. Antônio desencarnou vítima de um ataque cardíaco fulminante. Emanuel foi eleito o novo diretor do orfanato e transferiu o seu emprego público para a pequena cidade onde o orfanato se localizava. Dona Amélia e o Sr. Pedro passam a ser colaboradores assíduos do orfanato e, juntamente com Dona Camelina, auxiliam na arrecadação de fundos para amparar as famílias carentes. Em visita aos lares dos menos favorecidos, Lisa e Dona Amélia conhecem a jovem Lumara, moça frágil, abatida pela tuberculose pulmonar adquirida no último mês da gravidez. A gestante apresentava sinais de que o parto seria prematuro. Algumas cólicas e pequenos sangramentos anunciavam que o bebê chegaria antes da hora esperada. As duas senhoras confortavam o jovem pai, enquanto a parteira preparava-se para acolher mais um filho de Deus. A criança nasceu algumas horas depois de um longo e desgastante trabalho de parto. Lumara, enfraquecida, desencarnou vítima de hemorragia incontrolável. Desesperado, o pai nem quis ver o filho, acusando-o de ter sido assassinado de sua amada esposa, acusando-o de ter assassinado o assassino de sua amada esposa. Dona Amélia e Lisa levaram a criança ao orfanato e cuidaram do bebê com desvelo para que ele sobrevivesse. A luta pela vida do pequeno Fernando, nome dado por seus futuros pais adotivos, provocou alguns dias de angústia e incerteza. Mais meses depois, vê-se Lisa segurando nos braços um formoso menino negro, de olhos brilhantes como a luz do sol. Os olhares se cruzam demoradamente, lágrimas escorrem dos olhos de Lisa, que diz: finalmente as profecias de minha mãe se cumpriram e você voltou aos meus braços. Não imagina quanto tempo esperei por você. 2 anos foram para mim uma eternidade, mas valeu a pena esperar. Eu o amo, filho, e toda minha vida vou amá-lo. Emanuel, que mantinha a pequena distância para não interromper a declaração de amor de Lisa por Fernando, aproximou-se, abraçou a esposa e o filho e chorou copiosamente. Lisa levou o olhar para o céu em total desprendimento e disse: obrigado, Senhor, por sua misericórdia. Somente agora compreendo a extensão do seu amor. Assim dizendo, Lisa e Emanuel abraçaram-se ainda mais, banhando o pequeno Fernando em lágrimas. Porém, desta vez, não eram lágrimas de dor ou desespero, mas lágrimas de esperança, esperança em dias melhores, esperança em dias de realização e progresso, esperança em dias de glória, rumo à perfeição espiritual. Fim. Dados da autora.
Autora e o livro: a médica e médium Airlane Orfeu Cabral Aldrovandi nasceu em Marília, estado de São Paulo, em 7/6/1966, onde se formou em medicina em 1988. Médica homeopata e terapeuta ortomolecular, especializou-se em Ribeirão Preto, São Paulo. Em 1991, no Instituto Homeopático François Lamazon e no Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos de São Paulo, residindo e clinicando na cidade de Tupã, SP. Em Tupã, coordena o Departamento de Atividades Doutrinárias da União Espírita Antônio da Rocha Marmon, onde desenvolve palestras e estudos doutrinários semanais, praticando também psicografia intuitiva, através da qual surgiram 2 livros: Nos Passos da Violência, 1997, editora EME, que recebeu o seguinte comentário do professor Valdeir de Oliveira: um livro indispensável. É um alerta, mas também um alento aos que tentam sair da perplexidade, aqueles que procuram fugir da total insensibilidade que ameaça o ser humano. Um alento aos que ainda estão fazendo alguma coisa para evitar a catástrofe da sociedade. Agora, lágrimas de esperança. E a vida continua, um romance que é uma mensagem de conforto e esclarecimento aos que perderam entes queridos prematuramente. Sua formação religiosa foi iniciada na Igreja Católica, porém, perto dos 15 anos de idade, passou a sofrer perturbações de ordem mediúnica, que a levaram a consultar inúmeros profissionais da saúde, sem obter sucesso terapêutico, diz ela. Foi assim então que a dor quebrou meus preconceitos contra o espiritismo, e graças a Deus nessa consoladora doutrina encontrei não somente a cura, mas também a paz espiritual. Assim, a autora estuda a doutrina espírita desde os 17 anos e pratica mediunidade. Sou médium psicofônica e psicografa consciente, com relativo grau de desenvolvimento, e possuo vidência e audiência mediúnicas em grau bastante incipiente. Segundo o professor revisora Hilda Fontoura Nami, o romance se destaca pelos ensinamentos doutrinários, principalmente para quem não tem muito conhecimento e contato com a doutrina espírita, citando no decorrer da narrativa religiões católica e evangélica, e discorrendo sobre os princípios básicos dessas seitas. Dá ao leitor a oportunidade de comparar seus conceitos com os do Espiritismo e concluir que os destes sobrepujam aqueles pela lógica, razão e bom senso. Livro da autora: Nos Passos da Violência, livro que você pode comprar. Elaine Androvani, estudo sobre a violência, 95 páginas, 13 por 18 centímetros. Prefácio: professora Valdeir de Oliveira. Nos Passos da Violência. Existindo sob forma mais ou menos ostensiva, a violência tem se tornado verdadeira chaga social, com poder de destruição semelhante ao fogo. Na tentativa de compreender melhor as causas dessa patologia social nos dias de hoje, convidamos o leitor a conhecer um pouco do que a ciência humana e a espiritual têm a dizer sobre o assunto. Getúlio Vargas, em Dois Mundos, Médium Wanda A.
Canute, Espírito, Eza de Queiroz, biografia romanceada vivida em 2 mundos, 300 páginas, 14 por 21 centímetros. Imperdível, emocionante, revelador, obra ditada pelo espírito Eza de Queiroz, com depoimentos do presidente Vargas e médio Wanda A. Canute. Uma obra que percorre importantes e polêmicos fatos da história da época em que Vargas foi presidente do Brasil. Descreve também seu retorno ao plano espiritual pelas portas do suicídio. Ditada pelo espírito Eza de Queiroz, a obra surpreenderá o leitor mais familiarizado com a extensa obra deixada pelo grande Eza de quase um século. A médica e médio Elaine Orfeu Cabral Androvani nasceu em Marília, estado de São Paulo, em 7 de 6 de 1966, residindo e clinicando atualmente na cidade de Tupã, SP. Sendo médica, Elaine consegue tratar da difícil questão da leucemia e suas implicações numa linguagem que todos podem compreender com certa facilidade no desenvolver do romance. A doutora Elaine iniciou na literatura com o livro Nos Passos da Violência, em 1997, atualmente em segunda edição pela editora EME, que recebeu o conceito do professor de literatura e francês Valdeir de Oliveira de um livro indispensável. Resumo: é um romance escrito de forma elegante e simples, expondo com maestria o bom senso dos ensinamentos básicos, principalmente para quem não tem muito conhecimento e contato com a doutrina espírita. O livro foi desenvolvido pela médica homeopata e terapêutica ortomolecular Elaine Androvani. Ela recebeu a história por inspiração mediúnica de dois espíritos, Lisa e Clarice, relatando num dos episódios o drama da leucemia, mostrando as dificuldades e virtudes das criaturas encarnadas. Mostra também que viver é preciso e a vida continua, levando esperança, a paz que vem desencarnar seus filhos, crianças ainda, e não encontram uma razão plausível perante a bondade e a onipotência de Deus. No decorrer do romance, cita as religiões católica e evangélica, discorrendo sobre seus princípios, o que dá ao leitor a oportunidade de comparar com os conceitos elevados e a mensagem consoladora que o Espiritismo oferece. Fim.